exatamente naquela semana eu tenho atendido muitos adolescentes, assim, muitos pacientes novos que têm me procurado, a maioria é adolescente. E me chamou a atenção numa semana 2 ou 3 episódios de tentativa de suicídio. Caramba. E a gente acabou conversando sobre isso, né? E aí o que Uhum. eu li das pesquisas não tem nada ainda muito concreto em relação a adultos, mas em relação aos adolescentes, perceberam que houve um aumento comparando 2019 com o ano passado, 2020, houve um aumento de quase 2 vezes, Uau. tanto nos pensamentos de morte, né, como nas tentativas de suicídio. Isso foi uma pesquisa feita no Texas entre adolescentes. A maioria deles, a média era de 14 anos e a maioria eram mulheres. Uau. Então, eles conseguiram comparar de 2019 a 2020, né, quase o dobro. Nossa. E perceberam que grande parte desses pensamentos e essas tentativas eram exatamente nesse tempo que havia mais recolhimento em casa, distanciamento, né, da Dos escola, colegas. amigos, nesses momentos de maior crise também, seja econômica, financeira, né? Porque nesses maiores momentos de recolhimento tiveram questões também sociais, né? Políticas e econômicas. Então, Uhum. nesses momentos que havia um pico e maior incidência, porque isso foi analisado num hospital pediátrico no Texas. Então, eles recebiam essas crianças com tentativas e quadros depressivos, né, na emergência. E O aí que eles é, até analisaram assim que ainda não consegue fazer uma associação se é exatamente do que a gente está vivendo, né? Se isso que está levando aos quadros depressivos e suicídio, mas é um fato que isso está acontecendo. A gente ainda não sabe qual é a causa efetivamente. acho que uma das razões deles não baterem o martelo, né, de que porque uma coisa não dobra de um ano para o outro. Quer dizer, o que que a gente tem de diferente de um ano para o outro? Obviamente que é toda essa crise que está acontecendo, e para o jovem, que ele é social, ele é um ser social. Ele gosta de estar na escola. Aí você está em casa com um pai neurótico, uma mãe doida, enfiados no mesmo espaço que de convivência, né, que praticamente nunca tiveram, porque a mãe saía para trabalhar, o pai sai para trabalhar, os filhos às vezes são criados pelos avós ou não, ou passam o dia na escola, quando chega é só para dormir. E eu acho que tudo isso virou uma espécie de um caldeirão, né, de que as pessoas se deram conta de que, opa, a gente não está muito preparado para conviver. Não seria isso também o fator, né, de pais, às vezes o pai está desempregado, uma série de coisas, quer dizer, alguns têm internet, outros não têm, quer dizer, esse cerceamento de liberdade, de sensação de injustiça, não, eu sei que existe um cuidado para não se é, promover o efeito manada, né? Ah, bom, é o que você falou, né? Tem um faz, um monte de gente vai fazer. Eu sei que você tem todo esse cuidado, mas não seria um pouco isso, quer dizer, essa característica que, inclusive, afeta até os adultos? Como você disse, assim, a gente estando mais junto, os conflitos têm aumentado. Tanto é que logo no início da pandemia perceberam na China e aqui no Brasil a gente também começou a perceber um maior número de separações, né? Então, Hum. uma convivência ali 24 horas. Se os conflitos já existiam antes e aí durante esse tempo potencializou. E Uhum. aí o que eu tenho visto isso entre os adolescentes é bem isso. O adolescente chega para mim, mas você vai conversar com ele, os pais dele também não estão bem, porque a criança e o adolescente é o reflexo da família. Então, geralmente, quando a gente trata adolescente e criança, eu tenho que estar o tempo todo conversando com os pais, às vezes fazendo reunião, porque muitas vezes ele me diz, que a gente chama na psicologia, ele é o sintoma da família. Então, quando ele Sim, não está bem, se você investigar, os pais não os estão pais não bem. estão bem.
E aí, Perfeito. geralmente, a gente indica terapia para família ou até uma terapia individual, porque às vezes o foco nem está naquela criança, naquela adolescente, pode estar nos pais. E aí, Uhum. como você disse, a questão do suicídio, ela é multifatorial, assim, não tem como eu te dizer, né? Porque cada caso é um caso, É um mas caso. geralmente já tem um quadro genético de depressão ou ansiedade na família, ou a própria pessoa já tem um quadro anterior, e aí potencializa, geralmente por perda de emprego, perda de relacionamentos, né, afetivos, algum trauma muito forte, abusos, né, A que gente às pode vezes considerar acontecem. esse momento que a gente está vivendo como um trauma, traumático? Sim, Podemos considerar. Eu estou te fazendo essa pergunta porque, assim, você está dando todos os sinais. Só que existe aquela resistência. Ah, eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu não sou louco. Né? Tipo, ah, eu tenho que aguentar firme, eu tenho que aguentar essa pressão. Mas eu acho que é importante contextualizar o trauma que a gente está vivendo. Não é uma crisezinha, né? Você poderia falar um pouquinho mais? Quer dizer, como é que o parente pode levar, percebendo esses sinais todos que você falou, levar essa pessoa para uma ajuda, né? geralmente esses adolescentes ou até adultos que chegam para mim num quadro mais grave de depressão ou tentativa de suicídio é a própria família mesmo. Eles já têm ficado alertas, assim. É muito comum em jovem eles se automutilarem. Não sei se Ah, você já viu, e isso na rede já. social às vezes é estimulado. Eles, tipo o que tinha naquela época da baleia azul, tem Sei, sei. algumas blogueiras, algumas pessoas da rede social que estimulam isso. Então, tem muitos adolescentes e crianças que automutilam. Então, a família muitas vezes me procura. Já fala: olha, o meu filho está tentando se machucar, está se cortando. Então, Uhum. geralmente é a própria família que vem. E aí é muito difícil eles não aceitarem ajuda, porque o jovem hoje em dia, pela internet, pela própria questão da mídia, eles identificam os próprios sintomas. Assim, quando você está falando do preconceito, geralmente eu vejo mais de um jovem adulto para cima, de achar, Uhum. eu tô maluco, mas geralmente jovem, assim, adolescente, eles entendem que isso é uma doença, que outros colegas dele passam pela mesma coisa. Isso já é um pouco mais normalizado, assim. O que às vezes precisa é a família ter esse primeiro passo. Para o jovem sozinho, assim, pedir ajuda é um pouco mais difícil. Geralmente o pai ou alguém que percebe esses sinais que eu falei, e aí os pais pedem ajuda e geralmente eles não recusam, assim, eles sempre aceitam tratamento, aceitam ajuda.